Olá, estamos de volta. Vamos ver, não? Como é que vai transcorrer tudo isso. Hoje o capítulo 10. O capítulo 10 é muito longo. Vou dividi-lo em algumas partes, tá bom? Chama-se a repercussão. Ao grito de Marluce, Daniel correu para o beiral e encontrou um módulo da grade pendurado no ar. Lá embaixo, o corpo daquela que a imprensa revelaria no dia seguinte ser um romance extraconjugal do empresário estava inerte e esfacelado. Solteira, herdeira do milionário alemão Wolfgang. Acho que é assim que fala, desculpe se eu estiver falando errado. Wolfgang Rolf. Morto há 5 anos, Marluce morava com a mãe, a brasileira Bernadette Siqueira, no mesmo prédio, no 15º andar. Ela mudou-se com a família na adolescência para a Alemanha, onde Wolfgang tinha representação de produtos farmacêuticos. Quando o pai morreu, ela e a mãe desfizeram-se do negócio e voltaram para São Paulo. E desde então, Marluce usava o dinheiro que herdou para fazer investimentos em negócios emergentes. Ainda mantinha investimentos na Alemanha, para onde viajava constantemente. Aproximou-se de Daniel ao tomar conhecimento que a família Bueno de Almeida abriria o capital da Bela Grés. Seria, na análise dela, uma ótima oportunidade de aplicar dinheiro em um novo negócio. Daniel não teve sangue frio para esperar o elevador e desceu as escadas, correndo desesperadamente. Lá embaixo, ao lado do corpo, estavam o porteiro do turno e um morador que acabava de chegar quando o corpo caiu. Do lado de fora, um morador de rua também acompanhava tudo a meia distância. Daniel chegou dizendo que o acidente tinha acontecido no seu apartamento, que a cerca se desprendera e Marluce se desequilibrou de forma fatal. Enquanto o porteiro informava o síndico e, na sequência, a mãe da vítima, o morador ligava para a polícia. Em 10 minutos, 2 viaturas estavam no local. 2 agentes fotografavam e isolavam o local onde o corpo caíra, ao mesmo tempo em que o delegado e outro agente subiam até a cobertura para colher detalhes do local da origem do acidente. Lá em cima, o delegado constatou que a grade havia sofrido intencionalmente um corte na parte em que era fixada na coluna estrutural do edifício. Interrogado a respeito, ali mesmo no local, Daniel nada pôde esclarecer sobre o fato, razão pela qual o delegado o intimou a prestar depoimento na delegacia no dia seguinte. Em seguida, pediu que ele dormisse em outro local, pois a cobertura seria interditada para preservar a cena do acidente. Havia muita investigação por vir. Sim, o dia seguinte seria aquele em que Daniel, a família, os diretores da Bela Grés, os principais acionistas, alguns amigos
e até uns inimigos disfarçados estariam celebrando informalmente a data e fazendo uma retrospectiva do ano que passou, com as ações da companhia sendo vendidas e compradas no mercado de balcão da Bolsa de Valores. Mas, ao invés disso, o dia amanheceu sombrio e apreensivo. Em Brasília, Fabrício já sabia do ocorrido. Em Guajuviras, a notícia foi se espalhando como pólvora, misturando realidade e ficção. Ora se comentava que ocorreu um acidente com vítima no apartamento do Dr. Fabrício. Ora se dizia que Daniel empurrou a moça lá de cima. Na redação dos jornais, textos de reportagens eram editados e reeditados sem indicar conclusão alguma. A Bolsa suspendeu a venda das ações da Bela Grés, pois um dos acionistas principais estava prestando depoimento na Polícia Civil, tentando esclarecer um acidente com vítima ou um possível homicídio. Daniel chegou acompanhado do seu advogado, Dr. Arnaldo Zucchier, por volta das 11 da manhã. Se ele não soubesse, naquela arguição policial, passou a saber que quando a polícia interdita uma área sob investigação, os investigadores continuam tendo acesso à cena do crime. No caso, não havia provas de que a morte da mulher que caíra do 23º andar do edifício se configurasse como um homicídio planejado. Mas havia indícios suficientes. Mas havia indícios suficientes. Os policiais andaram pelo apartamento, tão logo amanhecera o dia, e levaram para a delegacia os cupons fiscais de mercadorias compradas pelas pessoas da limpeza e que estavam a cargo de Daniel efetuar o pagamento às lojas, tal como Maiara havia explicado a Maria Alice, ou a Dejanira. Além das notas fiscais do mercadinho próximo, referente ao material de limpeza que a própria Dejanira havia comprado na sexta-feira, a pedido de Maiara, os investigadores encontram outras duas acrescentadas na bandeja de acrílico. Uma era de um produto pouco comercializável, que atende pelo nome de ácido clorídrico, comprado em um distribuidor de produtos químicos em uma cidade próxima de Guajuviras, no mesmo dia do acidente. E a outra se referia a uma serra manual comprada 2 dias antes em Guajuviras, em uma casa de material de construção. Além disso, havia um objeto estranho ao lado da bandeja acrílica onde ficam as notas, que de tão insignificante, Daniel não lhe dera valor algum. Apenas o tocara para tentar identificar o que seria aquilo, e não o identificando, desprezou-o, atirando-o de lado. Mas os investigadores reconheceram aquele objeto como a alça de uma serra manual, muito provavelmente da serra utilizada para cortar o suporte da grade de alumínio, na qual a vítima viria a se apoiar mais tarde. O objeto continha impressões digitais e foi encaminhado à perícia para investigação. Não bastassem esses elementos,
A polícia também apurou que após o corte da grade, o autor do atentado aplicou o ácido clorídrico sobre o corte efetuado para simular deteriorização. Perdão, hoje eu estou engasgando. Deterioração do material. Acho que é oh, meu Deus, a situação, né? O autor queria dizer que a grade de alumínio caiu de podre, mas o trabalho foi muito amador e deixou o atentado mais evidente do que o disfarçou. Mas a primeira pergunta, obviamente, foi relativa ao romance dos dois. O senhor confirma o que a imprensa divulgou hoje? O senhor mantinha um caso secreto com a vítima? Sim. Não sei como os jornais souberam disso, mas a gente se encontrava assim. Espero que o senhor não se oponha a responder as perguntas que vou fazer. Há quanto tempo o senhor e a vítima mantinham um relacionamento secreto? Há cerca de 1 ano e meio. E como se conheceram? Lá mesmo no prédio. Vimos-nos várias vezes na garagem, no hall dos elevadores, até na piscina. Aproximamo-nos e começamos a conversar. O assunto foi parar no lançamento das ações e ela se interessou muito. Daí em diante foi acontecendo uma espécie de atração recíproca, até que acabamos, como o senhor sabe. O senhor a incentivou ou a orientou a adquirir as ações? O relacionamento de vocês teve alguma coisa a ver com a quantidade de ações que ela arrematou? Não foi preciso incentivá-la. Marluce sabia tudo sobre investimentos. Era ela quem me incentivava nesse processo de abertura de capital. E se o relacionamento teve alguma coisa a ver com isso? Eu diria que foi o contrário. Foi o processo do IPO que acabou produzindo o nosso relacionamento. Passava pela cabeça do senhor algum relacionamento formal no futuro com a vítima? Sim e não. Havia momentos em que eu pensava em transformar minha vida de casado, mas logo eu voltava à realidade e pressentia que o melhor mesmo era deixar tudo como estava. E da parte dela? Creio que não. Marluce era uma mulher independente, divertia-se comigo, gostava de dividir momentos comigo, mas creio que não passava disso. Sua esposa sabia do vosso relacionamento? Olha, delegado, que eu tenha conhecimento, ela não sabia. Mas quem pode afirmar com certeza o que as mulheres sabem ou não? Os três riram descontraídamente, concordando entre si com a resposta do depoente. Em seguida, o delegado lançou a última pergunta daquela bateria de investigação. Havia alguém que sabia? A resposta nós vamos ter amanhã, com muitas outras, com certeza. Porque muitas perguntas ainda vão ser feitas, não é? Tá bom? Até amanhã, então.